Essa é a Argentina, um país que tinha tudo para estar entre os mais ricos do mundo. Uma população instruída, muitos recursos naturais, um enorme potencial turístico, clima e solo favoráveis à agropecuária e o potencial de atrair muito investimento estrangeiro. De fato, no início do século XX, a Argentina estava entre os países mais ricos do mundo, ficando à frente da França, Itália e Japão. Hoje, a Argentina é um país com gerações que não sabem o que é viver sem crise. Empresas e pessoas estão deixando o país em números recordes. A inflação está na estratosfera, o índice de pobreza está subindo rapidamente e, para piorar, o país teve o lockdown mais longo e talvez o menos eficiente de todo o mundo em 2020. E mesmo assim, o governo continua a tomar medidas desastrosas para a economia. Medidas que parecem boas em primeira instância, mas que fazem muito mais mal do que bem em segunda e terceira instância. Não tem como fazer um vídeo sobre a Argentina e não falar um pouco do caos que o país está vivendo atualmente. Mas eu quero também falar do lado positivo do país. Vamos falar sobre o potencial que a Argentina tem. Como um país tão rico ficou tão pobre? Será que o colapso da Argentina vai afetar o Brasil? Como? Há alguma lição que podemos aprender com tudo isso? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Esse é o canal Rafael Scapella. Like e inscrição, você não pede, você conquista. Esse vídeo é patrocinado por mim mesmo. Trabalhar de casa ou de qualquer lugar não é papo furado. É uma realidade e você não precisa ser youtuber para conseguir isso. Descubra como construir fontes de renda online com o nosso curso Profissão Nômade. Sem balela e sem maracutaia. É papo sério ou seu dinheiro de volta. Mais detalhes no final do vídeo. Enquanto o Brasil é o 5º maior país do mundo, a Argentina é o 8º maior. Além de seu enorme tamanho, a Argentina também tem um clima favorável. Subtropical no norte, desértico e alpino em algumas áreas e temperado no sul. O país é rico em recursos naturais, o que é um dos fatores que o ajudou a ser mais rico que os Estados Unidos em 1895, época em que a Argentina era o país mais rico do mundo. E o potencial do país não acaba aí. O país tem um potencial turístico enorme. Nesse quesito, a Argentina tem muito a seu favor. Um idioma amplamente falado, uma história e pré-história interessante, uma diversidade enorme de paisagens que pode atrair os mais variados tipos de turistas, uma localização global relativamente boa e um custo de vida atraente para estrangeiros, incluindo brasileiros. De acordo com o site Numbeo, Buenos Aires tem praticamente o mesmo custo de vida de São Paulo, levando em consideração também o aluguel. Eu já visitei a Argentina 3 vezes e fiquei impressionado com a quantidade de europeus, norte-americanos, australianos e brasileiros que eu encontrei viajando pelo país. Eu falei mais inglês do que portunhol na Argentina e fiquei surpreso com o número de pessoas que falavam pelo menos o inglês intermediário. E para não ficar só na anedota, há um estudo informal da Education First que coloca a Argentina como o país latino-americano com maior proficiência no inglês, ficando na frente até mesmo de países europeus como a Espanha e Itália. Essa proficiência no inglês está relacionada ao relativo alto grau de instrução da população, que é mais um fator que favorece os argentinos no campo do turismo e negócios internacionais. Relacionado à educação, vemos que a Argentina tem um IDH relativamente alto, o segundo mais alto da América Latina, ficando atrás somente do Chile. Enquanto que a Argentina fica na posição 46, ao lado da Croácia, o Brasil fica na posição 84, ao lado da China. E em termos de segurança, a Argentina tem quase o mesmo índice de homicídio dos Estados Unidos, ou seja, 5 vezes menor que o índice brasileiro por 100 mil habitantes. Quanto ao PIB total, é claro que o Brasil fica na frente da Argentina. Afinal, temos 4 vezes e meia a população deles. Mas ao analisar o PIB per capita em dólar, vemos que até 2019 a Argentina ainda estava um pouco na nossa frente. Ao fazer a paridade do poder de compra, vemos que nessa métrica também a Argentina estava um pouco na frente do Brasil em 2019. Ok, a situação na Argentina não parece estar tão ruim assim considerando esses números, mas esses são números de 2019. Em 2020, a economia que já estava ruim ficou ainda pior na Argentina. O Banco Mundial ainda não disponibilizou os dados de 2020, mas as fontes do canal Visualpolitik
prevêem o seguinte: uma queda de 12% no PIB em 2020, taxa de desemprego acima de 22%, uma taxa de pobreza próximo a 45% e uma inflação que pode exceder a barreira dos 50%. A Argentina foi um dos primeiros países a adotar o lockdown no início de 2020. Muitos países fizeram isso por algumas semanas como uma medida temporária no início da pandemia. Alguns países reabriram logo depois e continuaram abertos, e outros reabriram e fecharam novamente meses depois. No entanto, a Argentina adotou um lockdown que durou um pouquinho mais que o necessário, tipo quase um ano depois. No momento da publicação desse vídeo, o país ainda continua fechado. E esse lockdown eterno, digamos, está afogando ainda mais uma economia que já não ia nada bem. Agora a Argentina enfrenta não somente uma fuga de cidadãos de baixa e alta renda, mas também uma fuga de capital estrangeiro. Empresas de autopeças, da área farmacêutica, companhias aéreas e várias outras já anunciaram que vão deixar o país. A Air New Zealand até afirmou que não voltará a operar na Argentina, mesmo depois da pandemia. E aqui vemos o quanto a incerteza, fruto de políticas antiquadas, acaba estagnando uma economia. E como se não bastasse, a Argentina teve a brilhante ideia de taxar grandes fortunas. O que, em primeira instância, pode parecer uma boa ideia, afinal, nós temos que ajudar os pobres, não é mesmo? A intenção é boa, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Essa é mais uma medida que faz com que grandes empresários levem suas fortunas e empregos para outros lugares. Os ricos têm a opção de se mudar, já os pobres são os que ficam sem emprego, sem dinheiro, sem oportunidades e, em muitos casos, sem liberdade também. Mais um exemplo de como aqueles que dizem querer ajudar os pobres são muitas vezes os que mais prejudicam os pobres. Mas não se preocupe, pois o governo argentino, em sua infinita sabedoria estatal, proibiu demissões no país. É como se o navio tivesse se chocado com o iceberg devido à negligência do capitão. E agora que o Titanic está afundando, o capitão passa uma lei proibindo o naufrágio. Até parece que os políticos acham que têm poderes sobrenaturais. Basta dar uma canetada aqui e ali e pronto, empregos vão ser mantidos e riquezas serão criadas magicamente. E se não funcionar, basta imprimir mais 1 trilhão de pesos, e depois mais 1 trilhão, e depois mais outro trilhão. E quando tudo fracassa epicamente, ao invés de resolver o problema de falta de liberdade com liberdade, o governo tenta sufocar ainda mais a economia com mais regulações, mais burocracias e burocracias, mais canetadas, mais impostos exorbitantes, é claro, e até mesmo controle forçado do mercado de câmbio. Onde foi que eu vi isso antes? Enfim, políticos têm que entender que eles não são semideuses dotados de onisciência econômica. Meia dúzia de políticos pretensiosos não conseguiriam e jamais deveriam tentar planejar, prever, impedir ou impor preços em trocas voluntárias feitas por milhões de pessoas todos os dias. E não é de hoje que políticos argentinos seguem essa filosofia desastrosa. Vamos falar um pouco sobre o peronismo. O peronismo foi um movimento político que surgiu na Argentina na década de 1940. Também chamado de Movimento Nacional Justicialista, foi criado e liderado a partir do pensamento de Juan Domingo Perón, que vocês já devem ter ouvido falar junto com sua esposa Eva Perón, que era super influente e foi e ainda é inexplicavelmente amada até hoje por vários argentinos de diversas idades. Juan Domingo Perón foi o presidente da Argentina de 1946 a 1951. E novamente, mais de 20 anos depois, em 73, após apenas 3 golpes de Estado. Mas afinal, o que o peronismo pregava? Sua ideologia era baseada nos trabalhadores e nos direitos trabalhistas. E de fato, no início, muitas coisas melhoraram. Houve um aumento nos salários, licenças por doenças, folgas semanais, 13º salário e por aí vai. Porém, essas coisas não vêm de graça, e essa política populista insustentável disparou a inflação, a qual o país está pagando até hoje. E como se não bastasse a Argentina ter se fechado para o mundo e desincentivado a criação de riqueza, ainda há também o problema da corrupção e do corporativismo que assolam o país há décadas. Chega a ser irônico quando um país tenta forçar a distribuição de riqueza ao mesmo tempo que sua corrupção, corporativismo, atraso e burocracia impedem a criação de riqueza.
Chega uma hora que o dinheiro do outro simplesmente acaba e o governo não tem mais de quem extorquir para consertar os problemas que ele mesmo criou. Pois é, esse é um problema muito comum nesse sistema que eu nem preciso dizer o nome. É por essas e outras que a Argentina tinha tudo para ser a Noruega do Sul, mas está cada vez mais se assemelhando à Venezuela do Sul. Em 2015, o presidente Macri foi eleito e prometeu reformas que acrescentariam mais liberdade e menos burocracia na economia superregulada. Só que tudo isso ficou apenas na promessa, o que infelizmente é normal, tanto na terra do tango como na terra do samba. A economia da Argentina só encolheu e terminou o ano de 2019 sendo o terceiro país do mundo a ter mais inflação, atrás apenas da Venezuela e Zimbábue. Diante dessa insegurança no cenário econômico da Argentina, muitas empresas e pessoas estão fugindo do país. E o que não é surpresa para ninguém, algumas estão vindo para o Brasil. Desde companhias aéreas, indústrias e até empresas de cosméticos, a lista dos empregadores que estão abandonando o país dos hermanos é grande. E um dos impactos disso tudo para o Brasil é que nossas exportações devem diminuir, principalmente de produtos industriais, já que 5% dessas vão para a Argentina. Isso não nos afetaria se nós estivéssemos em um período de rápido crescimento, porém, como não é o caso, é possível que a crise na Argentina nos afete mais do que se fosse em outra época. No início de 2019, por exemplo, essas exportações caíram cerca de 43%. A Argentina é quase que uma cartilha perfeita do que o Brasil não deve fazer se quiser prosperar economicamente. E isso serve para o resto do mundo. Não há exemplo mais extremo de como um país tão rico ficou tão pobre. Há 100 anos, o Japão era o extremo oposto da Argentina. Um país pobre, sem recursos naturais e fechado para o mundo. Hoje é o contrário, o que nos mostra que países podem mudar para melhor no caso do Japão ou para pior no caso da Argentina. Além dos erros políticos já mencionados, o Brasil pode aprender com os erros econômicos do seu maior vizinho. Segundo um estudo de Harvard intitulado O Paradoxo Argentino, o país tinha no início do século XX, como seu grande trunfo, a sua situação agrícola. Geograficamente, o país possui nos pampas terras abundantes e produtivas, mas pecou por optar um modelo frágil de exploração. Enquanto que os Estados Unidos, em 1862, promulgaram o Homestead Act, que visava distribuir terras para qualquer colono que decidisse habitar as terras inóspitas do meio-oeste americano, os argentinos escolheram um modelo centralizador, vendendo terras a alguns poucos ricos. O resultado foi que o meio-oeste americano floresceu, enquanto os pampas argentinos foram sendo habitados por uma população muito mais pobre. Para piorar a situação, o avanço tecnológico do século XX diminuiu a importância das terras férteis, já que atualmente é muito mais fácil e possível ter terras cultiváveis em praticamente qualquer tipo de solo. Um exemplo disso é Dubai, a megalópole que fica no meio do deserto. E falando nisso, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre Dubai. A centralização de renda, a dependência de commodities e a incapacidade de inovação tecnológica condenaram a Argentina a se tornar um país de segundo escalão na geopolítica mundial. Dentre os países emergentes, a queda do peso argentino em relação ao dólar foi a maior de todas. Isso causa uma grande falta de credibilidade para empresas e investidores. Não é da noite para o dia que a Argentina vai conseguir melhorar a economia. Afinal, é uma crise que já persiste há 30 anos. Porém, existem saídas para esse tipo de crise, e alguns países já conseguiram reverter esse tipo de situação. Um exemplo de como sair da pobreza vem da Ásia, com os tigres asiáticos. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan eram economias pouco desenvolvidas até a década de 60, com indicadores sociais semelhantes a de países africanos altamente estagnados. Mas, com acesso à educação, criação de infraestrutura de transportes e uma política econômica voltada para a exportação, os tigres asiáticos conseguiram dar a volta por cima. O destaque maior fica com a Coreia do Sul, que a partir dali começou a ser conhecida como o milagre do Rio Han. O que antes era um dos países mais pobres do continente asiático e com menor desenvolvimento se transformou em um país desenvolvido, com renda alta e elevados valores de IDH e PIB per capita. Outro caminho que a Argentina pode trilhar é o da abertura econômica. Abandonar de vez o populismo e o protecionismo e adotar medidas que tragam de volta o dinheiro para o país. Com o peso desvalorizado, assim que a Argentina abrir suas fronteiras, o país será sim uma excelente opção para nós, nômades digitais. Quem ganha em real vai poder desfrutar melhor do país e aqueles que ganham em dólar ou euro então nem se fala.
A Argentina pode adotar os exemplos da Estônia e da Colômbia e incentivar a chegada de nômades digitais no país. E como eu mencionei, a Argentina já é em muitos aspectos um país atraente para brasileiros e outros estrangeiros. Eu mesmo gostaria de visitar Ushuaia agora e passar algumas semanas na Argentina. E eu não sou o único. Muitos nômades digitais no Brasil e no mundo gostariam de fazer o mesmo. Atrair essa galera para o país é uma das várias medidas que poderia ajudar a Argentina. Mas claro, antes de atrair turistas, investidores e nômades digitais, a Argentina tem muita roupa suja para lavar. Afinal, essa instabilidade e incerteza assustam todo mundo. Desde grandes investidores que gastariam bilhões no país, até o turista ou o nômade digital que gastaria alguns milhares. E no mundo há bons exemplos para a Argentina seguir. No vídeo anterior eu falei sobre os países bálticos, que há 30 anos tinham um poder de compra menor que o do Paraguai e que hoje atingiram status de país rico. A Argentina não é um país qualquer. É um país que já provou para o mundo que pode enriquecer. Era um país tão próspero que italianos e alemães migravam para lá em massa. A boa notícia é que muito do que fez a Argentina enriquecer ainda está presente no país até hoje. Recursos naturais, um povo instruído e uma localização global relativamente favorável. O desafio é que o que fez a Argentina empobrecer também está muito presente no país até hoje. Corporativismo e políticos pretensiosos com suas medidas desastrosas que visam ter controle exagerado sobre tudo. Quanto menos relevância esse último grupo tiver, melhor para todos. Principalmente para os argentinos, mas de certa forma é melhor para o Brasil também que seu vizinho e parceiro comercial esteja bem. Enquanto as coisas não melhorarem para nossos irmãos, muitos vão embora para o Uruguai e alguns vêm para o Brasil. Como nossos países fazem parte do Mercosul, isso facilita a imigração de argentinos no Brasil e vice-versa. Não é por acaso que chamamos os argentinos de hermanos. Afinal, é um país que tem uma história e cultura parecida com a nossa. Ambos países têm muitas coisas boas em comum e compartilham muitos de seus problemas também. Eu sei o que é imigrar em busca de condições melhores, então eu dou as boas-vindas não só a empresas que estão vindo para cá gerar empregos, mas também aos argentinos que estão vindo em busca de uma vida melhor. Esse sou eu em Buenos Aires há 10 anos. Eu achei que esse meu estilo brega assustaria os batedores de carteira, mas não deu muito certo. Roubaram a minha câmera, o que me deixou bem desanimado por alguns dias. Mas tudo bem, a câmera custa dinheiro e dinheiro a gente recupera. Mas nessa época eu tinha um trabalho que me roubava algo que eu não conseguia recuperar. Minha liberdade. Algo que para mim valia muito mais que uma câmera. Felizmente hoje eu trabalho de forma remota e com liberdade. Em 2015, quando eu comecei a falar sobre trabalho remoto, muitos diziam que isso era algo utópico, reservado para algumas pessoas sortudas como eu. Mas, em 2020, muitas pessoas, empresas e até governos pelo mundo entenderam que trabalho remoto não é papo furado, mas sim uma realidade. Em alguns casos, até mesmo uma solução numa economia onde tal estilo de trabalho está ficando cada vez mais comum. Aprenda como construir fontes de renda online e trabalhar de onde você quiser, seja a partir da sua casa ou de algum café em Buenos Aires quando as fronteiras abrirem. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, mais detalhes no link abaixo. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esses são os países bálticos, que há 30 anos eram mais pobres que o Paraguai, e hoje são mais ricos que Portugal. Ou então esse outro vídeo sobre a Holanda, que é um país inacreditável para o brasileiro. Até o próximo vídeo.